Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o carniceiro louco, um serial killer que fez 12 vítimas conhecidas, arruinou a carreira e a saúde mental de um policial que era considerado um dos melhores da sua época e ainda assim nunca teve a sua identidade revelada. Se vocês gostam desse tipo de assunto, já curte e comenta o vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E agora, bora pro vídeo de hoje. Em 1936, a cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, encontrou as primeiras vítimas do serial killer, que ficaria conhecido posteriormente como o carniceiro louco ou assassino do torso, nomes que fazem referência ao seu hábito de esquartejar os corpos das pessoas que matava. Apenas 3 dos corpos encontrados foram identificados e, apesar da investigação ter continuado por décadas e interrogado mais de 1.500 pessoas, a identidade do assassino que assombrou a cidade norte-americana nunca foi confirmada. Bom, no início do vídeo eu falei sobre um policial, que acabou tendo a sua carreira arruinada por conta dessa história. Era Eliot Ness, que foi enviado a Cleveland com a missão de colocar ordem no departamento de polícia local, que na época era conhecido por seus casos de corrupção e ineficiência em geral. Na época não tinha homem melhor que ele para essa tarefa. Ele tinha uma reputação de ouro dentro da polícia por ter feito um trabalho exemplar na garantia do cumprimento da lei seca, combatendo o próprio Al Capone nesse processo. Mas esse policial mal sabia que ele iria enfrentar um inimigo muito mais difícil de tudo que ele já tinha conhecido. Quando ele chegou na cidade, as 4 primeiras vítimas do carniceiro louco já tinham sido encontradas. Bom, todas estavam esquartejadas com o sangue drenado e apresentando as genitais mutiladas. As vítimas eram sempre decapitadas e desmembradas. Às vezes ele também cortava o tronco ao meio. E apesar disso, a causa da morte quase sempre foi a decapitação em si. A maioria das vítimas do sexo masculino foram castrados e algumas vítimas mostraram evidências de substâncias químicas aplicadas em seus corpos. Muitas das vítimas foram encontradas depois de um considerável período de tempo depois da morte, às vezes no espaço de 1 ano ou ainda mais. E isso tornou a identificação dos corpos quase impossível, especialmente porque as cabeças nunca foram encontradas. Uma curiosidade, inclusive, é que o caso da Dália Negra aconteceu na mesma época que as outras mortes atribuídas a esse serial killer e possuía várias semelhanças com outras vítimas dele. Uma dessas semelhanças foi a cabeça decepada de um homem que foi amarrada em volta de uma calça e abandonada em uma árvore. Foram 2 meninos matando aula que encontraram essa cena. Depois até foi confeccionado um molde de gesso do rosto desse homem e esse item acabou sendo exposto por 2 anos seguidos em feiras de Cleveland, eventos que contaram com a presença de milhões de pessoas e mesmo assim ninguém nunca foi capaz de reconhecer quem era essa vítima. Foi ainda muito comentado que a precisão dos procedimentos realizados nos corpos das vítimas significava que a polícia estava lidando com um assassino com muitas habilidades cirúrgicas, muito provavelmente um médico. Só que não tinha muitos médicos na cidade e um deles era Francis Sweeney, que pertencia a uma família de renome, com seu primo inclusive sendo um congressista. Aí o policial Eliot Ness acabou se convencendo que o carniceiro louco era o Francis, mas por mais que ele tentasse, ele não foi capaz de encontrar evidências suficientes para provar que era ele. Uma vez ele até trancou o médico em um quarto de hotel e ficou pressionando ele por semanas, mas isso não deu em nada. E para debochar dessa situação, o médico começou a enviar cartões postais com mensagens para provocar o policial, e o Eliot ficou ainda mais desconfiado. Mas o único que foi responsabilizado por qualquer uma das 12 vítimas atribuídas ao serial killer de Cleveland foi o pedreiro Frank Dolezal, que conhecia as únicas 3 vítimas que foram identificadas.
Com o passar dos anos e o aumento do desespero de Eliot Ness, teve ainda um episódio em que ele queimou casas de uma favela próxima do local onde vários dos corpos tinham sido encontrados, fazendo ainda dezenas de prisões, mesmo que fossem temporárias. O policial morreu então aos 57 anos de idade, falido e com problemas de bebida, o que é uma ironia muito dramática, né? Quando se leva em consideração que ele mesmo, há um tempo atrás, defendeu o cumprimento da lei seca. O fato dele não ter conseguido resolver esse grande mistério, além de ter acabado com a carreira dele, ainda deixou o policial com muitos problemas psicológicos que assombraram ele até o final da sua vida. Então, gente, esse foi o caso de hoje, muito misterioso e bem triste também. Apesar disso, eu espero que tenham gostado dessa história. Obrigada pela companhia de vocês, não se esqueçam de curtir, comentar e, claro, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.